A última batalha começou. Tema regularidade no comer nas refeições. A serva do Senhor diz o seguinte: é de vital importância a regularidade no comer. Deve haver um tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um que o organismo requer. E depois não toma nada mais até a próxima refeição. A serva do Senhor fala que deve ter um tempo determinado para cada refeição. Isso quer dizer que deve ter 1 hora exata para o mata-bicho, 1 hora exata para o almoço e 1 hora exata para o quê? Para o jantar. A regularidade na refeição não só tende a haver simplesmente de 5 em 5 horas. Porque nós às vezes pensamos ou só nos limitamos só de 5 a 6 horas. Mas quando fala-se da regularidade no comer, também importa a hora da quê? Da refeição. Isso nosso organismo obedece, pois a palavra de Deus nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado. E diz ainda: muitas pessoas comem quando o organismo não sente necessidade de alimento, nem intervalos, ou seja, em intervalos irregulares e entre refeições, porque não têm suficiente força de vontade para subsistir à inclinação. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. No âmbito da regularidade no comer, nós aqui que nós conhecemos, a serva do Senhor fala de que o estômago precisa receber de quê? Descanso. E esse descanso, a serva do Senhor também apresenta pelo menos 5 a 6 horas de quê? De intervalo, para que o organismo tenha força suficiente para tomar encargo da outra refeição. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Então, quando você mata a bicha na tua hora habitual, se for 7, se for 8, se for 10, independentemente do teu horário, quando termina a tua refeição, não deve se comer mais entre refeições. Por exemplo, comeste às 10, depois de mais 1 hora vai fazer o quê? Vais comer. Isso é contra os princípios de saúde. Isso chama-se irregularidade alimentar ou na refeição. E esse processo de comer a qualquer hora ou a qualquer momento cria um distúrbio à nossa saúde física. E tudo quanto que afeta o físico também afeta o quê? O intelectual ou o mental. Ainda diz a serva do Senhor: neste intervalo de 5 horas, o estômago efetuará a sua obra, que é a obra da digestão do alimento, estando em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem refeições serem irregulares. Irmãos, em caso algum, devem refeições serem irregulares. Se fazer o almoço 1 ou 2 horas antes do usual ou do tempo, o estômago não está preparado para o novo encargo. Ou seja, existem aquelas pessoas que perdem apetite de comer no momento em que eles poderiam comer. Ou seja, está com fome, mas o alimento não apareceu. Depois de aparecer o alimento, o que a pessoa faz? Perde o apetite. Por que perde o apetite? Porque o organismo estava preparado para comer nas horas anteriores, mas não pôde comer. Por quê? Porque a refeição talvez tardou ou uma outra coisa. Então a serva do Senhor fala que não deve haver irregularidade na refeição. Então nós precisamos lutar o máximo possível de termos um único horário para cada refeição. Se às 7, que seja às 7. Se às 8, que seja às 8. Se às 9, que seja às 9. E que este horário deve ser mantido sempre. Diz ainda a serva do Senhor. Então, tampouco as refeições devem ser retardadas 1 ou 2 horas para o acomodar às circunstâncias ou para
terminar a certa função de trabalho. O estômago pede alimento na ocasião em que não está acostumado. Então, precisamos lutar o máximo possível para que cada um de nós tenha um horário específico para cada refeição. E para terminarmos, existem também número das refeições que nós precisamos tomar. Na palavra de Deus, a Serva do Senhor nos apresenta número de 2 refeições como ideal, em que o povo de Deus pelo menos teria as 2 refeições ao dia como ideal. Mas ele apresenta também a chance da terceira refeição, mas ele apresenta que a terceira refeição deve ser a mais leve de todas as refeições. Mas nós recebemos uma falsa educação, como disse a nossa irmã Angelina de manhã, matabiche é que chá com pão, o almoço habitual é arroz ou massa e o jantar é o quê? É o pão. Essa é uma falsa educação alimentar que nós recebemos de nossos pais. O que nós aprendemos da parte de Deus é que o primeiro alimento do dia deve ser o alimento mais reforçado. E que o nosso jantar, na falsa educação, seja o nosso quê? Mata-bicho na verdadeira educação. Então, neste caso, não se come alimentos pesados no período quê? Noturno. Por que não se come alimentos pesados no período noturno? Porque quando o estômago dorme com o alimento, isso perturba o nosso sono. Isso é que faz com que muitas pessoas acordam fatigadas, cansadas, e como resultado dá maus sonhos e muitas outras coisas mais. Então, Conselho sobre o Regime Alimentar, nas páginas 175, diz a Serva do Senhor. O estômago, quando nos deitamos para dormir, deve ter terminado todo o seu trabalho para fluir um descanso, assim como as outras partes do corpo. O trabalho de digerir o alimento ou da digestão não deve prosseguir em tempo algum da hora do sono. Ou seja, ninguém tem que dormir ou ir para a cama com o estômago quê? Cheio ou abarrotado. Mas que ao irmos para a cama para dormir, o estômago já deve ter terminado a sua hora da quê? Da refeição. E se pelo menos a hora de dormir é 21 horas, então a nossa última refeição deve ser muito antes do que de irmos para a cama. Isso pode corresponder das 17 ou às 18 horas, para permitir com que o nosso sono seja um sono agradável. Diz a Serva do Senhor que o trabalho da digestão não deve prosseguir em tempo algum das horas do sono. Depois do estômago, quando sobrecarregado, ter efetuado suas tarefas, fica exausto, dormindo com alimento no estômago, o que motiva a sensação de esvaziamento. Então, muitos se enganam, julgando que seja falta de alimento. Então, muitas pessoas acordam de noite e ficam com fraqueza, porque ao longo da noite o estômago foi efetuando um trabalho que não deveria fazer. Então, Cristo falou, o tempo de trabalhar é dia, e não o quê? À noite. Os alimentos no período noturno, ele apresenta como o pão, a bolacha, os sucos de cereais, que são os alimentos no período noturno. Então, no período noturno, não se come alimentos, principalmente as proteínas, ricas em proteínas. E no livro da educação, ela também fala de que as verduras são alimentos que não poderiam ser usados no período noturno. Então, se queremos ter alimentos no período noturno, que seja um alimento mais leve e de fácil digestão. E antes de irmos para quê? Para a cama. Então, ninguém precisa ir à cama com o estômago cheio. Bom, espero que tenha ajudado a nossos queridos irmãos a compreendermos sobre a verdadeira e a falsa educação no âmbito do regime alimentar. E Cristo falou em Mateus, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade do quê? Os libertará. Eu ainda, em meu esboço, acrescentei essa parte. E conhecereis a verdadeira educação, e a verdadeira educação vos libertará da falsa educação. Então, precisamos nos esforçar a conhecer a verdadeira educação para sermos libertados das falsas educações. Que Deus possa nos abençoar e amém. Amém. Até a última batalha.